Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho das consequências do Teorema de Tales. Aqui você vai encontrar a primeira consequência, que fala o seguinte: dado um triângulo, se você tem um segmento paralelo a um dos lados, esse segmento intercepta os outros lados em dois pontos, que determinam segmentos que são proporcionais. Preste atenção, você não está estudando nada de novo. Isso aqui é exatamente o Teorema de Tales. É só uma outra forma de representá-lo. Veja, os lados desse triângulo são as retas que estão ali transversais. O lado AC e o lado AB representam as retas transversais no Teorema de Tales. Como você tem a informação de que MN é paralelo a BC, isso aqui representa duas retas paralelas. E onde é que eu vou encontrar a terceira reta paralela para determinar aí que é exatamente o Teorema de Tales? No vértice A. No vértice A tem uma outra paralela às duas retas anteriores. Com isso você tem exatamente a figura do Teorema de Tales. É exatamente a representação do Teorema de Tales aplicada em um triângulo. Repetindo, se você tem um triângulo em um segmento paralelo a um desses lados, ele intercepta os outros lados, determinando segmentos que são proporcionais. Para que isso aconteça, eu preciso da informação de que este segmento é paralelo a um dos lados. E assim a gente aplica o Teorema de Tales, fazendo as seguintes razões. O segmento AM está para o segmento MB, assim como o segmento AN está para o segmento NC. Isso é a primeira consequência do Teorema de Tales. Agora vamos aplicar essa consequência. Vamos ver na prática como é que resolve isso. Lembrando que para que eu aplique essa consequência, eu preciso de uma informação importantíssima, que é essa daqui, ó. Que o segmento que está interceptando os outros lados, ele é paralelo a um desses lados. E está aqui, ó, o segmento MN, ele é paralelo ao lado BC. Então, se você tem essa informação, você pode aplicar esta consequência do Teorema de Tales, né? Ou exatamente o Teorema de Tales. Então, aplicando lá o que a gente acabou de ver, AX, ou melhor, AM, que é representado por X, está para MB, que é 10, assim como, olha, AN, 30, está para NC, que é 12. Agora, meu amigo, é só multiplicar meio pelos extremos, multiplica cruzado. 12 vezes x, 12x. 30 vezes 10, que dá 300. Aqui é fácil, né? O que está multiplicando passa dividindo. Então, x vai ser 300 dividido por 12. Olha, dividir 300 por 12 vai dar um trabalhozinho, né? Mas a gente pode simplificar. Veja, 12 dá para dividir por 6. 12 dividido por 6 é 2. 300 também dá para dividir por 6. Ó, 30 dividido por 6 é 5. Como tem um zero, 50. Agora ficou mais fácil dividir. 50 dividido por 2, o resultado é 25. Vamos para o próximo exemplo. Muito cuidado com o enunciado da questão. Nem sempre aquilo que a gente descobre na hora é a resposta que ele está querendo. Às vezes é uma passagem para chegar lá no que é pedido na questão. Olha esse exemplo. Calcular AB. Calcular a medida do segmento AB. A medida do segmento AB no triângulo vem do ponto A até o ponto B. Então, mas antes, para encontrar a medida do segmento AB, eu preciso encontrar quem? Eu preciso encontrar x.
Porque a medida do lado AB depende do x. Então, só consigo descobrir essa medida AB depois que eu descobrir o x. E outra informação importante para a gente é que o segmento MN é paralelo ao segmento BC. Isso salva a vida da gente, porque senão vai dar um trabalho danado para descobrir isso aí. Vamos lá, a gente já sabe que é uma consequência do Teorema de Tales. Você tem um dos lados paralelo a um segmento que cruza os outros dois, que intercepta aqui, ó, os outros dois lados, o lado AB e o lado AC em dois pontos distintos. Esse segmento aqui, paralelo ao lado BC, determina aqui, ó, segmentos que são proporcionais. Então, nossa razão fica da seguinte forma. X, que é o AM, está para MB é x mais 6. Muito cuidado toda vez que aparecer algo desse tipo aqui, ó. Tá? X mais 6. Isso aqui é um número só, né? Os dois estão formando um único número, x mais 6. Assim como, ó, AN, que é 3, está para MC, que é 6. Claro que você pode responder isso aí de outra forma, sem precisar fazer isso, né? Então, agora aqui a gente multiplica meio pelos extremos. Caiu aí o piloto. O piloto está com preguiça hoje. Então, 6 vezes x dá 6x. E agora o 3, eu vou resolver essa na íntegra, porque é o seguinte, ó, o 3, ele vai multiplicar o x mais 6. X mais 6. E aqui é o que a gente faz aquele famoso chuveirinho. 6x. Aí, ó, 3 vezes x dá 3x. 3 vezes 6, ó, 3 vezes 6, vocês nunca vão mais esquecer, é a idade do professor. A minha idade, 3 vezes 6, 18. E agora é só separar, ó. O 3x que está positivo vai vir para cá negativo. Então, aqui ficará assim, ó. 6x menos 3x, que dá 3x, igual ao 18. Agora, o 3 que está multiplicando, a gente passa dividindo. Vai ficar 18 dividido por 3. E 18 dividido por 3 é 6. Acabou. Acabou? Não, ele não quer a medida do x, ele quer quem? Por isso, muito cuidado. Porque se fosse uma questão de múltipla escolha, certamente o 6 estaria entre elas. Mas aqui é uma questão aberta. Detalhe, aí você vai com tanta sede ao pote, tanta certeza que isso está certo, vai lá e marca 6. Errou a questão. Quando chegar em casa vai conferir o gabarito, ver que está errado. Por quê? Ele não quer o x, ele quer a medida do AB. E AB, ó, é o x, que é 6, mais essa outra medida aqui, ó, x mais 6. Aqui, a gente achou o x é 6. Aqui, ó, MB é o x, que é 6, mais 6, 12. Então, a medida de AB é a soma desses dois pedaços. A medida do segmento AB vai ser o 6 mais 12, que é 18. A minha idade. Acabou. Simples. Vindo agora aqui para esse exemplo, mas calcular a medida indicada por x. Aí você para e olha aqui o seguinte: professor, não tem aquela informação de que os lados são paralelos. E isso está numa aula sobre a consequência do Teorema de Tales, que pode ser resolvido pelo Teorema de Tales. E agora, como é que eu vou fazer? Se ele não diz que as retas são paralelas, ele não diz que tem segmento paralelo a um dos lados. E agora, professor? Ó, não tem problema. Você tem que lembrar de um assunto um pouquinho antes do Teorema de Tales, que são ângulos formados por retas paralelas e uma transversal, né? São chamados os ângulos correspondentes. Lembra lá do conteúdo de ângulos correspondentes, aquela historinha lá de ângulo alterno interno, colateral interno e correspondente. Esses ângulos aqui, ó, em 90 graus, garante que essas retas aqui são paralelas, certo? São ângulos correspondentes. Ó, se você conseguir movimentar essa reta para cá, esse ângulo de 90 graus encaixa perfeitamente aqui. E a mesma coisa vai acontecer com esse ângulo de laranja, quando você movimentar, ele encaixa aqui.
E se você resolver juntar as três, vai perceber que os três ângulos se sobrepõem. E esses três ângulos em laranja vão se sobrepor. Portanto, essas três retas são paralelas. E essas outras aqui, ó, são as transversais. E sabendo disso, eu posso aplicar o teorema de Tales, né? Então aqui você pode armar aí seu par de razão agora. 18 está para x, assim como 12 está para 16. 12 está para 16. Está um pouquinho grande esses números aqui. Isso fica a seu critério, né? Porque na hora de você multiplicar, 18 vezes 12 vai dar um pouquinho de trabalho. Eu posso usar a simplificação. 12 dá para dividir por 4. 12 dividido por 4 é 3. 16 também dá para dividir por 4. 16 dividido por 4 é 4. Agora ficou mais simples, mas nem por isso eu ainda vou multiplicar. Mas agora vamos fazer o seguinte. 3 vezes x, vamos usar os meios pelos extremos, 3x. 4 vezes 18 eu vou deixar, não vou multiplicar não. 4 vezes 18 dá muito trabalho, eu estou com preguiça de fazer isso. Então, ó, agora o 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então vai ficar 4 vezes a minha idade 18 dividido por 3. Aí, por que eu não multipliquei, hein? Ó, por conta disso aqui, ó. 18 dá para dividir por 3. 18 dividido por 3 dá quanto? A gente fez isso na questão anterior. Dá 6. E agora, ó, é só multiplicar 4 vezes 6. 4 vezes 6 é igual a 24. E assim resolvemos a questão. Se inscrever no canal, deixar um joinha e ativar o sininho da notificação.